Está aqui na sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Você que começa a nos assistir pelo Facebook, somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Se você ouvinte pela Bíblia, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e eu quero começar lendo do versículo de número 16. O capítulo é 17, mas o versículo é 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 16. Enquanto Paulo os esperava, em Atenas, o seu espírito se revoltou em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se achavam ali. E alguns dos filósofos epícuros e estoicos compreendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela ou contador de história? E outros: parece pregador de Deus estranho, pois pregava Jesus e ressurreição. Então, tomando consigo, levaram Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é esta que ensina? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando, observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos de homens, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é o que dá a todos vida, respiração e tudo mais. E de uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre toda a terra, toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar que a Deus ser, porventura, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra trabalhada pela arte e imaginação dos homens. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por intermédio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Queridos, eu queria pensar um pouco com você, porque esse texto que nós acabamos de ler é um texto do nosso tempo extremamente desafiador.
Nós temos falado, nós temos levado cada irmão a uma compreensão de que há pressa, há muita pressa, no contexto da evangelização do homem, da evangelização do mundo. E esse texto que nós acabamos de ler mostra o papel da igreja como agente evangelizador, como aquele que tem a responsabilidade de levar o homem que está vivendo uma vida incorreta diante do Senhor, passar a viver uma vida correta. Porém, para que isso suceda, para que isso aconteça, eu e você precisamos entender o nosso papel. Será que nós temos entendido o nosso papel como evangelizadores? Se nós não estamos entendendo o nosso papel, ou se não estamos praticando esse papel, o texto de Atos capítulo 17, no discurso de Paulo em Atenas, nos leva a uma singela e poderosa compreensão do nosso papel como igreja evangelizadora. O texto traz algumas coisas muito interessantes. Paulo, o apóstolo dos gentios, ele vai chegar no centro ou na capital da filosofia daquela época, Atenas, aonde o próprio texto deixa transparecer que os atenienses, eles estavam tão aptos a ouvir sempre algo que fosse o quê? Novo. Quando você pega os filmes épicos, você vai ver que os grandes filósofos, eles paravam na praça e eles começavam o quê? Dissertar. Você vai encontrar isso num dos grandes filósofos chamado Sócrates, no discípulo de Sócrates, Platão. Você vai ver isso em Aristóteles e assim o quê? Sucessivamente. Era algo extremamente corriqueiro, normal. Transmitir ensinamento. Você vê aqui literalmente que existiam duas classes, né? Que são os estoicos e os epícoros, ou os epicureus estoicos. Os epícuros, segundo o filósofo Epícoro, que criou a filosofia da ética, que faz do hedonismo, do prazer, o ideal da vida. O maior prazer seria a paz, a ausência de quê? De dores. Então, eles, como adeptos de algo novo, os discípulos de Epícoro, os epicureus, o que eles traziam? A ideia, num discurso que levaria o homem a viver o quê? Uma paz. Vocês lembram literalmente que a própria Bíblia diz, né, que no mundo tereis o quê? Mas tenho de bom ânimo porque eu venci. E por que nós vamos vencer o mundo? Por causa do âmbito filosófico, do conceito pré-estabelecido de paz como a ausência da adversidade? Não, de maneira nenhuma. Porque os epicureus, no seu discurso, eles levavam o homem a entender que a paz é a ausência de quê? Da adversidade, um outro equilíbrio. E Jesus vai dizer, no mundo vocês vão ter aflição. Mas sabe por que vocês vão conseguir viver em paz? Porque eu vou deixar sobre vocês o quê? A minha paz. Mas aí não acaba, porque você também tem os estoicos, que eram seguidores de Zeno, que criou a filosofia em que a vida ideal se conformava com a natureza da qual a maior expressão era a razão, o logos. Estoicos eram panteístas. Os estoicos em si eram panteístas. A visão panteísta é que a divindade está presente em todo o quê? Em todo lugar. E a grande verdade é que Zenão, que vai trazer o surgimento de uma doutrina estoica que leva o homem a
na sua criação, em que a vida se conformava com a natureza da qual a maior expressão era a razão, você vê literalmente quando João Batista diz, no princípio era o quê? O Logos, a palavra, a razão. Só que o Logos estava com Deus. E o Logos, que era uma palavra, se fez um verbo que encarnou e habitou entre quem? Logo, você começa a entender os teores bíblicos da época. Jesus não é meramente uma verdade lógica. Jesus é uma verdade porque levou o homem à libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade, o Logos dos estoicos, que era a palavra, não conseguia levar o homem a um encontro com o divino. Então você tem em Atenas segmentos, ideias que eram extremamente o quê? Difundidas. E Paulo está vendo ali os epícoros, Paulo está vendo ali os estoicos, mas Paulo também se depara com uma coisa muito interessante. Ele se depara com um altar ali, que era um altar onde havia adoração a vários o quê? A vários deuses. Existe uma coisa interessante, eu vou até abrir aqui para você entender, para me citar, né? E se você quiser, você pode depois buscar. Existe um livro. Esse livro eu tenho ele em casa, e o nome desse livro é O Fator Melquisedeque. É o testemunho de Deus nas culturas através do mundo. O autor é Dom Richardson, ou Dom Richard, e ele vai falar justamente sobre esse texto. Quando Paulo, o evangelizador, ele chega ali, o texto fala uma coisa bem notória. Vamos ao texto? Olha o que o texto vai dizer, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, mas o seu espírito se revoltava em face do que? Da idolatria dominante na cidade. Você percebeu? O homem, ele está no centro do conhecimento filosófico, mas ele está vivendo uma vida de quê? Ignorância. O próprio apóstolo Paulo, na sabedoria, ele vai colocar isso. Vocês acham que vão conseguir alcançar Deus tapeando, tocando? Não. E quando Paulo olha a cidade de Atenas, a Bíblia diz que o seu espírito que se revolta. Porque Paulo tem uma percepção como evangelizador. O homem pode estar num contexto de intelecto, o homem pode estar num contexto de sabedoria, mas tudo isso pode ser externo quando o homem, no seu intelecto e na sua sabedoria, ele comete algo que desagrada a quem? E isso faz com que Paulo gere uma das primeiras coisas, para que eu e você tenhamos a compreensão da nossa missão. Incômodo. O espírito de Paulo se incomoda de perceber que a cegueira espiritual daqueles homens estavam levando eles, mesmo detentores de sabedoria, de ideia a um abismo. Então, quando eu e você entendemos o nosso papel, nós vamos nos preocupar com o quê? Com a idolatria, com o pecado, com o erro a qual o homem está o quê? Vivendo. Mas de que forma então podemos alcançar o homem? Existe uma segunda coisa interessante na evangelização de Paulo. Paulo, ele observa o contexto onde ele está o quê? Inserido. Você já viu o que ele diz? E alguns, versículo 18, e alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela
E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Quando Paulo ele está em Atenas, o texto mesmo diz que ele está em Atenas, e ele ali em Atenas, ele está esperando por quem? Por Silas. E Silas ainda não veio. Ele vai aproveitar o momento para o quê? Evangelizar. E ele começa a falar de Joshua, né? Que é Jesus. Josué é salvação. Mas só que ele fala sobre ressurreição. Quando Paulo fala de anastasis, aqueles filósofos dizem assim: peraí. Ele está falando a respeito de alguma deusa. E por que chama a atenção daqueles homens atenienses? Porque em Atenas, quem era a divindade que era cultuada? Diana. Deusa de quem? Dos Éfesos. Deusa dos atenienses. Quando ele ouve a palavra que traz uma conotação de um segmento feminino, Anastasia, é ou ressurreição ou a ressurreição? A ressurreição. Ele peraí, queremos ouvir. Nós começamos então a entender, irmão, que quando falamos do papel como igreja evangélica, qual é a primeira coisa? Nós temos que entender a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade nos leva a um incômodo. Paulo ficou incomodado em ver a cidade entregue à idolatria? Sim, mas ele também estava atento que os atenienses estão sempre prontos a ouvir algo que seja o quê? Novo. Então eu vou falar de Jesus, mas eu vou falar da ressurreição. Quando Paulo ele menciona Jesus como Salvador, como aquele que traz a vida, como aquele que redime o homem, mas como aquele que também o quê? Ressuscitou. Anastasia. Eles falam assim: opa, o que esse contador de história tem para falar? Vamos parar para o quê? Irmão, na evangelização, quem é o canal de convencer o homem do pecado? O Espírito Santo. Mas também qual é o nosso papel? Levar o homem ao interesse de ouvir o quê? A palavra. A igreja, nesse tempo, ela precisa desenvolver esse recurso. Mas para que a igreja desenvolva o recurso, para chamar a atenção do ouvinte, a igreja precisa ter a mesma predisposição ou percepção do apóstolo Paulo, que é o cenário onde ele estava o quê? Inserido. Irmão, nós não vamos conseguir levar o evangelho se nós não conseguimos fazer uma leitura do nosso tempo. Não vamos. Presta bem atenção, gente. Por que Paulo aqui, ele consegue ser bem sucedido na evangelização? Porque Paulo teve percepções. A primeira percepção, na praça, todo mundo parava para ouvir algo novo. Quem era o centro da divindade em Atenas? Diana. E Paulo, olhando isso, ele percebe que a forma como ele coloca, a forma como ele leva, vai ser atrativo para que pessoas possam o quê? Ouvir. Irmãos, se nós não tivermos um discurso nesse tempo, coerente a esse tempo, o homem pecador não vai querer o quê? Ouvir. A igreja ela não fica obsoleta. A igreja ela segue caminhando. A igreja entende os tempos. A igreja tem que ter uma percepção de discernimento espiritual para entender o que a sociedade no século de número 21 está vivendo. O que o homem pecador tem esperado? O que o homem pecador tem vivido e tem sido algo que tem atraído ele a viver ao
pecaminosa. Será que eu e você conseguimos fazer essa leitura? Se nós conseguirmos fazer essa leitura, nós vamos descobrir a necessidade do homem. Mas, pastor Márcio, a necessidade do homem é ter um encontro com Jesus para que ele seja salvo. Paulo sabia disso, mas Paulo entendia que a maior necessidade deles também era tirar ele de uma vida de quê? Idolatria. Eu vou falar de Anastácio para ele, porque eles vão pensar que é uma deusa e eles vão parar para o quê? Para ouvir. Quando Paulo chama a atenção, por isso, vocês já viram o que Deus ensina na pessoa de Cristo? A pregação do Evangelho é como uma pérola, algo que valioso. Mas vocês já viram, a partir de quando a pérola passa a ter valor? Quando ela é extraída. Enquanto ela está na ostra lá, ela é simplesmente uma calcificação daquele molusco que criou. Mas quando é extraído e passa por um processo, se torna algo que? Valioso. Aí Jesus diz que a pregação do Evangelho é como pérola e não pode ser lançado o quê? Aos porcos. Se você lançar a pérola aos porcos, aquilo para ele não tem valor nenhum, ele não vai nem o quê? Nem comer. Por isso que eu estou dizendo para você, irmão, nós precisamos, como igreja, nesse tempo, fazer uma leitura do homem no aspecto ou na forma de vida que ele está levando, para que nós não venhamos fazer da mensagem que é valiosa algo a qual ele não vai dar o quê? Eu não vi isso não. E para com isso, nós precisamos lembrar o que Paulo mesmo também diz quando ele escreve à igreja de Corinto, porque a pregação da palavra de Deus é o que? Poder. Quando nós lemos Atos, de que forma a igreja chamava a atenção? Houve a perseguição, a igreja dispersou, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas alguns que dispersaram foram para Samaria. Chegando em Samaria, eles começaram a pregar, começaram a ensinar. Mas o que acontece? As pessoas dão crédito à palavra a partir do momento que elas começam a ver o que a palavra pode o quê? Proporcionar, fazer. Essa é a visão de uma igreja. Quando nós pregarmos a palavra, as pessoas precisam ver o poder do quê? A palavra. João está doente. A palavra diz que todos aqueles que vão a Jesus, eles vão ser o quê? Curados. O nosso discurso não pode ser, não, mas Deus, Ele sabe a dimensão da fé de cada um, e tem uns que Ele não vai curar porque vai ser ingrato. Não, irmãos, para! A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos. E a Bíblia diz que só um o quê? Autônomo. A Bíblia diz que um homem, ele jaz numa cama, paralítico. Os amigos viram que Jesus estava numa casa. Pegaram o paralítico e desceram ele da onde? Do telhado. Foi um pedido de fé do paralítico? Não. Jesus queria mostrar o poder do quê? Da palavra. O Evangelho é poder de Deus. As pessoas precisam entrar aqui. As pessoas precisam ser alvejadas por você. E você dá uma palavra que seja uma palavra de poder. A palavra é uma pérola o quê? Valiosa. Para que ela alcance o que ela tem que fazer, eu preciso transformá-la e mostrar pela transformação o valor dela. Hoje eu estava num lugar, saí daqui da igreja, né?
estava aqui desde cedo, e fui almoçar com um pastor. E passei no lugar, ele foi para a casa dele, e eu voltei para a igreja. E quando eu estava voltando, eu encontrei um amigo numa oficina, entrei na oficina dele, falei com ele, e daqui a pouco veio um carro, um Celta, Celta preto, né? Veio um Celta da cor preta. Deu uma ré e eu está com o senhor, pastor? Eu falei, não. Chegou, era um amigo nosso também, ele vivo, fez um apaixonado, tal, evangélico, o rapaz da oficina também evangélico, e um homem com ele. E aí, você que é o pastor Márcio, me apresentou, tá, isso, eu começando. Aí, quando eu fui ver o que o Marcos estava fazendo no carro dele, eu meti a cara dentro do carro. Irmão, quem fumou já sabe, conhece isso. Quando você entra num carro de fumante, o carro fede o quê? Cigarro. Se você chegar perto de uma pessoa que bebe, ela cheira o quê? Cachaça. Se você chegar perto de uma pessoa que tem odor nas axilas, ela tem o quê? Se você chegar perto de uma pessoa que exala um mau hálito, ela vai ter o quê? Você vai se sentir. Não foi revelação, ó, Deus está dizendo que você bebe. Não, eu senti o cheiro. Deus está dizendo que você fuma. Não. Eu entrei, estou começando, eu falei assim, você é cristão, amigo? Aí ele, sou. Mas eu mandei na lata, irmão. Mas está desviado, né? Ele, não estou desviado, não. Não vou à igreja, mas não estou desviado. Irmãos, a palavra é poder. Eu virei para ele e falei assim para aquele jovem senhor, o senhor me permite te dar uma palavra? Claro, pastor. Você sabe o que é um aprisco? Um aprisco é um lugar onde se coloca ovelha. Falei, então você sabe. Uma ovelha, ela vai ser ovelha quando ela tem o quê? Aprisco. Mas uma ovelha que tem aprisco precisa ter o quê? Um pastor. Jesus chamou os servos dele de quê? A ele, de ovelha. Ovelha precisa de quê, meu amigo? Aprisco. Para que você tenha um aprisco, você precisa de quê? Ele de pastor. Então você está fora do aprisco. Então você está longe de quê? Da igreja. Irmãos, ele baixou a cabeça. Quando ele foi embora, ele falou assim mesmo para mim, obrigado, pastor, pela palavra exortativa. A palavra de Deus é o quê? Poder. Paulo, quando ele chega, ele está vendo o modelo, ele está vendo o contexto, e ele pega, no primeiro momento, a oportunidade, mas não acaba aí. Paulo, quando ele começa a discursar, ele percebe uma coisa que ele pode usar para combater a idolatria vigente na terra. Um altar. Um panteão. A questão teológica é que ele vai ver o panteão de altares, de deuses, ele vai ver um politeísmo, placa de muitos deuses. Provavelmente ele deve ter Júpiter, provavelmente deve ter Vênus, provavelmente deve ter Ísis, provavelmente deve ter Osíris. A divindade do contexto do convívio ateniense, da cultura greco-romana. Mas ele vê no altar que está escrito Agnos Theos. Agnos Theos. Deus desconhecido. E que na verdade era o Deus que Paulo queria agora o quê? Aí depois que eu falei, Deus um fator meu miserável. Aquele altar está edificado ali por causa de uma coisa. Em tempos atrás, houve uma grande praga sobre os atenienses. E o que eles fizeram? Eles invocaram os seus deuses, mas nenhum conseguiu resolver. O autor do livro, se
sintetizando para vocês, ele diz que alguém faz a menção de um Deus que ele aplacava as pragas com sacrifícios. E o que eles vão fazer? Eles vão confeccionar um sacrifício a esse Deus. E quando eles apresentam esse sacrifício a esse Deus, o que acontece? A praga acaba. Não significa que seja o Deus dos judeus, mas por eles não terem conhecimento desse Deus, eles chamam esse Deus de Deus o quê? Desconhecido. Aí Paulo, por isso, ele começa a anunciar quem? Jesus Cristo. Olha o que Paulo vai falar, versículo de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos, o quê? A partir desse princípio, de um Deus que era desconhecido para os atenienses, ele apresenta quem? Jesus Cristo. Vocês entenderam que aí vocês entenderam o que é ter uma percepção do contexto onde você vai evangelizar? É uma brecha, um espaço. E aí ele começa então a falar, esse Deus que fez o mundo, ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo o que ele passa, um Deus poderoso. No nada, Paulo está dizendo aos atenienses o que nós, como igreja, precisamos dizer a essa sociedade. Vocês estão cultuando Deus, que em vez de ajudar vocês, são vocês que o quê? O ajudam. O Deus Criador do céu e da terra, ele precisa de alguma coisa? Não, porque dele é tudo. Ele precisa ser ajudado? Não, mas ele acaba sendo o ajudador. Então, irmãos, por mais que esse texto aqui, que nós estamos lendo, tenha mais de 2023 anos, ele ainda é muito latente para o tempo que nós estamos vivendo. O contexto que nós estamos inseridos, não o contexto de Atenas, não é o contexto de Ísis e de Osíris, não é o contexto de Agnostel, do Deus conhecido, mas é um contexto de idolatria. Outras pessoas, em vez de serem as pessoas ajudadas, agraciadas, alcançadas pelo dom merecido, são elas que estão oferecendo alguma coisa na ignorância, e por causa disso elas pensam que vão alcançar algo, mas na verdade nada conseguem alcançar. Precisamos apresentar, irmãos, com essa visão da nossa missão que nos leva a uma responsabilidade, a uma compreensão do contexto e o momento de aproveitar para falar esse Jesus extremamente poderoso. Irmãos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que ele nos dê visão de que como nós vamos falar, como nós vamos mostrar o poder de Deus. O poder de Deus está aí, mas o homem natural, ele não está conseguindo ser alcançado pelo poder de Deus, porque nós como igreja estamos o quê? Falhando. Nós não estamos aproveitando os momentos para falarmos da salvação que há em Cristo. Quantas vezes nós estamos deixando passar desapercebidos as pessoas que carecem de ouvir o quê? Da salvação. Deus essa noite está dizendo para mim, Deus essa noite está dizendo para você, encare a sua responsabilidade como um pregador das boas novas. Cumpra a tua missão como bom dispenseiro do Senhor. As pessoas precisam conhecer um Deus chamado Jesus,
que para eles é o quê? Desconhecido. Desconhecido. Existe uma música que diz, toda vez que eu vejo a imagem de Cristo, eu fico a pensar, o interessante dessa música é que ele vai trazer um contexto que para alguns o Cristo é aquele que está pendurado. E na verdade não é esse Cristo. O Cristo que precisa ser apresentado é o Cristo que morreu na cruz do Calvário. É o Cristo que foi dado como sacrifício para redimir o homem do pecado e reconciliá-lo novamente com Deus Todo-Poderoso. Um Cristo que diz assim para o pastor Márcio, quer me servir? Toma a tua cruz e o quê? Siga. Um Cristo que diz para o pastor Márcio, quem ama o mundo e não aborrece o amor do Pai não pode estar o quê? Nele. Um Cristo que diz para o pastor Márcio que quem põe a mão no arado não pode o quê? Olhar novamente para trás. Um Cristo que diz que quem está nele nova criatura, as coisas velhas e tudo, é esse Cristo que a igreja precisa apresentar. Um Cristo que transforma o homem. Um Cristo que manifesta o poder de Deus. Um Cristo que disse assim, no meu nome, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Um Cristo que vai receber a ordem do Pai para vir novamente buscar a sua o quê? Um Cristo que diz para nós, andai em santidade, porque sem santidade ninguém pode ver a quem? A Deus. Um Cristo que diz, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Um Cristo que diz que nós somos desafiados a tomar a nossa cruz. E o que? Seguir. E nessa noite, cada um de nós, membros de uma comunidade de fé, venhamos entender o nosso papel para chegarmos num cenário como Paulo chegou em Atenas, entendendo a sua responsabilidade, tendo uma leitura clara e aproveitando o que era vivido para mostrar um Deus que para os atenienses era um Deus o quê? Desconhecido. Então nós precisamos mostrar no Brasil, nós precisamos mostrar no Rio de Janeiro, nós precisamos mostrar no bairro Rocha Miranda e nos bairros adjacentes Jesus como Filho de Deus. Que Deus nessa noite poderosamente nos abençoe. Amém? Vamos colocar em pé. Estamos chegando ao término do nosso culto. Quero agradecer a você que nos acompanhou nessa live e quero convidar você a estar nos fazendo uma visita. Somos a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda. Estamos em frente ao Colégio Municipal Itália, na Avenida dos Italianos, 975, Rocha Miranda, Rio de Janeiro. Deus te abençoe no restante de semana abençoado, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos